Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo em Mateus capítulo 8. E eu vou ler o versículo 10 para iniciar. Novo Testamento, Evangelho relatado por Mateus no capítulo 8, e o versículo é o de número 10. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus. Agora dá uma olhadinha à sua direita ou à esquerda, veja se há alguém perto de você sem o Evangelho. Se essa pessoa do seu lado, de repente, veio direto do trabalho e não trouxe a Bíblia, se aproxime dele ou dela e compartilhe a leitura da palavra. Mateus capítulo 8, versículo 10, diz assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vou ler de novo. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu agora leio, e vocês que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, repitam em seguida em bom tom e alta voz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Desocupe as tuas mãos agora, vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas, a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Aplauda bem forte, enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra agora será pregada. E quem é o homem para falar alguma coisa? O homem nada tem para dizer. Vem o teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia, Pai, a tua palavra com poder, unção e autoridade. E que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor, e preste total e absoluta atenção no que diz a palavra de Deus. Jesus fez muitos milagres. O número exato de milagres que Jesus operou não se sabe. O Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, diz que se todos os milagres de Jesus tivessem sido escritos, nem mesmo todas as bibliotecas do mundo seriam capazes de conter a quantidade de livros que seriam escritos. Não dá para saber quantos milagres Jesus fez. O que sabemos é a quantidade de milagres que estão relatados no Evangelho. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somados, relatam 35 milagres de Jesus. Repita aí, 35 milagres. Então não confunda, não é que Jesus fez 35 milagres apenas. Ele fez muito mais do que isso. Mas 35 é a quantidade de milagres que nós temos relatados nos evangelhos. Desses 35, 18 são de cura. Metade, né? A outra parte se divide entre milagres de provisão, libertação, ressurreição e ação sobrenatural na natureza. Esses milagres eu digo que Deus escolheu, porque se Jesus fez muitos e esses estão na Bíblia, acredito que foram escolhidos por Deus para que a gente tomasse conhecimento, aprendesse com esses milagres e cresse que Jesus quer operar esses mesmos milagres na nossa vida. Antes de te contar qual foi o milagre que Jesus fez aqui em Cafarnaum, eu quero que você saiba que Jesus não mudou, ele continua fazendo milagres. Abra a tua Bíblia, deixa marcado aí em Mateus, que eu já volto aí.
E abra comigo em Hebreus capítulo 13. Há pessoas que acham que a era dos milagres acabou. Tem gente que pensa que os milagres aconteceram sim, mas que eles aconteceram só na época de Jesus, quando ele estava na terra. Ou que aconteceu só na era dos apóstolos, porque era quando a igreja estava nascendo. Quem diz isso está querendo justificar o fato de que muitos milagres que poderiam acontecer hoje não estão acontecendo. Mas se não estão acontecendo é por quê? Porque Jesus não quer mais fazer milagres? Será que é isso? O texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8 não deixa dúvidas. Diz bem claro, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo de ontem, hoje, então quer dizer que do mesmo jeito que ele fez milagres no passado, ele fará hoje. Quem crê que Jesus fará milagres aqui hoje? Só que é claro, milagres só acontecem quando há fé. A fé é o ingrediente fundamental para que os milagres aconteçam. E essa é a verdadeira razão pela quantidade menor de milagres que acontecem hoje. Se na época passada aconteciam mais milagres e hoje acontecem menos, a razão é uma só. É porque na época passada as pessoas demonstravam mais fé e hoje menos. Se você manifestar a tua fé aqui hoje, Jesus vai fazer milagres na sua vida também. Agora vamos voltar ao texto que é Mateus capítulo 8. Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. Não sei se você sabe disso, mas depois que Jesus se mudou de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum se tornou o QG, o quartel-general do ministério de Jesus. Ele morava ali, na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. E eu quero ler com você a narrativa que começa aqui no versículo 5, que diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. E eu quero que você circule esta palavra, centurião. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Esse homem aqui não temos o nome dele. Então, eu vou ter que chamá-lo apenas de centurião, porque eu não sei se o nome dele era José, era João, era Tiago, era Pedro, não sei. O que eu sei é que a sua função sobrepujava o seu nome. Sabe quando a pessoa faz algo que é considerado importante e às vezes o nome da pessoa acaba ficando esquecido em detrimento da sua função? Eu vivo muito isso. Pode ser que alguém chegue até mim e não saiba o meu nome, mas sabe que eu sou o pastor. Então pastor acaba virando o nome, né? Alguém vai me chamar e me chama simplesmente de pastor e eu, vou responder. Por quê? Porque é quando a função sobrepuja o nome. A gente não sabe o nome desse homem, mas sabemos que ele era um centurião. Pastor, o que é um centurião? O centurião era um oficial romano responsável por uma centúria. Você pode reparar que o nome centurião lembra o quê? Centurião, lembra o quê? 100, lembra 100. O centurião era um oficial romano que tinha sob o seu comando uma tropa de 100 soldados. Essa tropa era chamada de centúria. Quem comandava a centúria era o centurião. Na prática, se comparado com o dia de hoje, era como se o centurião fosse o comandante da polícia militar. Nós estamos aqui na cidade de João Pessoa, eu sou recém-chegado, não conheço ninguém, não sei nada. Mas aqui na cidade tem um batalhão da polícia militar. Sim ou não? Acredito eu que mais de um. Mas deve ter aqui na cidade um militar de carreira, renomado, de respeito, que é o comandante-geral da polícia
aqui em João Pessoa. Tem ou não tem? Você pode até não saber quem é também, mas tem. E esta pessoa ocupa, dentro da corporação, uma função muito importante. Porque é ele que vai decidir as estratégias que a polícia vai utilizar para combater o crime, a violência, o crime organizado, como proteger a sociedade, como atuar em grandes eventos onde haverá grande aglomeração de pessoas, e por aí vai. Então, é uma função muito importante. E a pessoa que tem essa função, ela goza de um prestígio muito grande. Se o comandante da polícia militar estivesse aqui nesse culto hoje, provavelmente alguém iria me dar um recadinho dizendo assim: pastor, sabe quem que está aí? Não, o coronel fulano de tal. E eu certamente iria, num ato de educação e gentileza, iria dizer: igreja, está aqui conosco o comandante da polícia fulano de tal, vamos aplaudir a Jesus pela vida dele, vamos orar por ele, para Deus o guardar, o proteger, o abençoar. Em qualquer lugar que uma pessoa com uma autoridade dessa chega, ela é bem recebida, ela é respeitada. E dentro da corporação nem se fala. Dentro da corporação, onde um oficial desse passa, todo mundo bate continência. É assim ou não é? Na época da Bíblia, quem era, vamos dizer, o comandante geral? Era o centurião. O centurião de Cafarnaum era a maior autoridade policial daquela cidade. Era ele quem decidia quais as estratégias que a polícia daquele local deveria utilizar para combater o crime, para combater a violência, para proteger a população. O centurião era um oficial de carreira que exercia a função por mais tempo até do que os demais. Quando uma pessoa chegava a se tornar centurião, ela ficava no cargo muito tempo, até finalmente entrar para a reserva. O dia que o centurião entrava para a reserva, ele recebia de Roma uma verdadeira bolada de dinheiro, porque o salário dele já não era ruim. Você há de convir comigo que um comandante da polícia, um coronel, recebe um bom salário, sim ou não? Um super salário, pois é. Mas quando reformava, ele recebia uma verdadeira fortuna como uma forma de agradecimento por todo o serviço prestado ao longo dos anos. E aí sabe o que o centurião fazia? Pegava aquela bolada de dinheiro que ele recebeu, comprava uma bela de uma casa na cidade onde ele atuava e ficava morando ali, como um marajá, como um rei praticamente. Todo mundo que sabia quem era aquele homem, mesmo que ele já estivesse reformado, sabia que ele era uma pessoa de respeito e se sentia seguro de saber que tinha uma pessoa daquela morando ali. Então o centurião era de fato uma pessoa importante e respeitada por todos. Quem está entendendo a mensagem até aqui? Muito bem. Este centurião vai procurar Jesus. E o que me chama a atenção é a forma como ele chega até Jesus. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. E o centurião chegou fazendo como, gente? Você está com a Bíblia aberta aí? Eu estou em Mateus 8, versículo 5. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Isso é uma coisa que chama atenção. Porque você nunca vai ver um coronel rogando a ninguém. Você nunca vai ver um comandante suplicando favores a ninguém. Uma pessoa desse nível de autoridade, ela não pede, ela manda. Uma pessoa dessa autoridade, ela chega e impõe o que ela quer. E se você desobedecer uma autoridade dessa, o Código de Leis Brasileiras define o desacato à autoridade como crime passível de prisão. Um coronel, um comandante, uma autoridade deu uma ordem e a pessoa diz: não quero fazer não. Ele: não, você está desacatando a minha autoridade, é? E pode mandar prender. Pode ou não pode? Tem qualquer
Qualquer policial aí pode invocar esta lei para si. Às vezes até indevidamente, mas o fato é, este homem aqui poderia chegar para Jesus dando a carteirada e dizendo: sabe quem eu sou? Sabe não? Eu sou o centurião de Cafarnaum e você está sendo intimado a comparecer agora mesmo lá na minha casa, porque eu tenho uma missão para você. Ele poderia pegar Jesus pelo braço e tirá-lo do meio da multidão e levá-lo lá para a casa dele. Poderia, sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele chega diante de Jesus rogando. Existe um princípio no mundo espiritual que você precisa aprender. O princípio é: todo aquele que se humilha na presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus, o Senhor Deus exaltará. Se a pessoa chega diante de Deus demonstrando grandeza, se a pessoa chega diante de Deus com muita marra, achando que é alguma coisa, exigindo as coisas como se fosse alguém muito importante, essa pessoa pode até receber a bênção, mas vai demorar um pouquinho. Deus vai tratar bastante dela primeiro. Mas quando a pessoa chega diante de Deus se humilhando, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo a sua pequenez, porque o ser humano pode ser grande o quanto for aqui na terra, perante de Deus, nós não passamos de pó e cinza. A pessoa que entende isso e se humilha diante de Deus, alcança de Deus o favor. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, em primeiro lugar, e me buscar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Dá glória a Deus aí, gente. Perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Mas qual é a primeira coisa? Se humilhar. Aquele homem chega rogando. E ele não faz isso só para chamar atenção, não. Ele vai fazer uma oração muito sincera aqui no versículo 6. E olha como ele começa a oração. Dizendo: Senhor. Qual é a primeira palavra que ele usa na oração? Senhor. Mas quem que é a autoridade em Cafarnaum? É o centurião ou é Jesus? Analisa. Analisa. Quem é Jesus em Cafarnaum? Um cidadão comum. E quem é o centurião em Cafarnaum? A maior autoridade policial, a maior autoridade militar da cidade. Então, quem era o Senhor naquele lugar? O centurião. Era ele que, quando chegava, as pessoas diziam: o Senhor quer isso? O Senhor deseja aquilo? Ele era tratado assim, era de senhor para cima, nunca menos do que isso. Só que quando ele vai falar com Jesus, ele é quem chama Jesus de Senhor. E quando você chama alguém de Senhor, você se põe na posição de servo. Você quer receber milagres de Jesus aqui hoje? Quem quer receber? Você tem que colocar Jesus na condição de Senhor da sua vida. Ele é o Senhor e você o servo, você a serva. Vamos ver a oração dele? Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Eu vou parar aqui para te dar algumas explicações sobre esta oração que ele faz, porque o relato em si é curto. Então a gente tem que extrair do texto a maior quantidade possível de informações. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui no versículo 6, além do fato de que ele chama Jesus de Senhor, é que ele não foi até Jesus buscar ajuda por si mesmo. Ele está bem, ele está com saúde, ele é uma pessoa respeitada, honrada, querida, próspera. Ele está bem. Ele não vai até Jesus buscar pela sua mãe. Ele não vai até Jesus buscar pela sua esposa. Ele não vai até Jesus buscar por um filho. Ele vai até Jesus buscar ajuda para um o quê, minha gente? Um servo, um criado. A palavra grega aqui é doulos. E sabe o que esta palavra grega doulos, traduzida para a língua portuguesa, significa?
escravo. Acredite se quiser, esse homem está indo procurar Jesus por causa de um escravo. Isso é realmente impressionante. A Bíblia não apoia a escravidão, fique isso muito claro. A Bíblia não apoia a escravidão, mas a Bíblia conta a escravidão, porque a escravidão é um fato que não tem como esconder. O mundo todo viveu muitos períodos de escravidão e na época da Bíblia a escravidão era mundial. Todos os lugares do mundo tinham escravidão. E esse homem tinha na sua casa escravos, assim como qualquer pessoa rica daquela época. Mas sabe como é que funcionava o sistema de escravidão? A pessoa que tinha dinheiro para isso, ela comprava um escravo no mercado. No mercado, como se fosse uma mercadoria mesmo. Escolhia pela cor, pela aparência, pela força, por ser homem ou por ser mulher, dependendo da opção. Se a pessoa queria uma fêmea para procriar e gerar mais escravos, comprava uma mulher. Caso contrário, se fosse para o trabalho mais pesado, comprava homens. E assim funcionava. Mas como o escravo era um ser humano, ele poderia adoecer. Sabe o que acontecia quando um escravo adoecia? Você acha o quê? Que o dono do escravo olhava para o escravo doente e dizia: você tá meio pálido, hein? Você está meio doente, espera aí que eu vou buscar um remédio. Você quer uma sopa, uma canja de galinha? Hein? Vem cá, ó, coloca esse cobertor. Você acha mesmo que os donos dos escravos tratavam dos escravos doentes com dignidade? Como você e eu somos tratados quando estamos doentes? Um dono de escravo olhava para o escravo e dizia assim: você está doente, é? Sim, senhor, estou com muitas dores no corpo, não estou aguentando ficar de pé. Ah, é? Espera aí que eu vou ver se você ainda aguenta. Aí pegava um chicote e batia no escravo para ver se ele aguentava apanhar ainda. Ah, ainda aguenta apanhar, então aguenta trabalhar. Vai trabalhar mais. E o escravo doente ia trabalhar. Mas quando o escravo adoecia a ponto de não aguentar mais trabalhar, aí o dono do escravo dizia assim: então fique ali naquele canto. E largava ele lá num canto da casa, num porão da casa, e deixava ele lá. Duas coisas poderiam acontecer com aquele escravo doente. Uma, ou ele sarava, e a outra, ele morria. Simples assim. Não se dava remédio, não se dava tratamento especial, não se cuidava, porque ele era só uma mercadoria. Para o patrão não compensava cuidar de um escravo doente. Era mais interessante comprar um saudável. Então, quando o escravo doente morria, o que o dono do escravo fazia? Ia lá e comprava um novo, mais jovem, forte, saudável, e a vida seguia para ele. Aquele escravo era simplesmente enterrado como um lixo que é jogado no aterro. Diga misericórdia. Triste, né? Mas era assim que funcionava. E por que eu estou destacando isso? Porque este homem está indo procurar Jesus, pedir um milagre para o seu criado, para o seu servo, para o seu escravo. Isso é completamente diferente do que a maioria das pessoas faziam. Ao invés de se livrar daquele escravo doente, ao invés de não se importar com aquele escravo doente, aquele homem sente no seu coração que precisa fazer algo para salvar a vida de um simples escravo. Sabe o que eu percebo aqui? Que por trás daquela farda, por trás daquela cara fechada, por trás daquela marra toda de centurião que todo mundo olhava e respeitava, isso aí é durão, hein? Isso aí é o chefão, isso aí é o capitão, isso aí é o poderoso. Por trás de tudo aquilo tinha um homem de coração bom, um homem de coração mole, que está vendo o seu criado sofrendo e tem piedade. Deus quer que isso esteja no coração de cada um de nós, sabia? Deus quer que você seja uma pessoa compassiva, misericordiosa. Você não pode ser indiferente ao sofrimento de ninguém. Talvez Deus está permitindo você ver o sofrimento de um amigo no seu trabalho,
Deus está permitindo você ver o sofrimento de um vizinho, de um parente, de uma pessoa à sua volta. Para quê? Para que você, ao ver essa pessoa sofrendo, interceda por ela, junto àquele que tem poder para mudar qualquer situação, que é o Senhor Jesus. Como é que o criado desse centurião estava? Em casa, paralítico e violentamente atormentado. Agora olha a palavra que ele usa. Senhor, o meu criado jaz. Na Bíblia de quem está escrito esta palavrinha, jaz? O meu criado jaz em casa. Está escrito assim na tua Bíblia? Essa palavra jaz vem do verbo jazer, que lembra jazigo. Quando você vai ao cemitério, uma vez ou outra a gente acaba tendo que ir, né? A gente vê aquelas placas nas tumbas e é lá escrito, aqui jaz fulano de tal, nascido dia tal, morto dia tal. Esse termo jaz é um termo pesado, né? A gente não usa essa palavra no dia a dia, é uma palavra que se aplica a quem está morto. A situação daquele homem era tão grave que o centurião, quando vai narrar o que está passando aquele seu criado, ele diz, ele jaz em casa, ele está morrendo, ele está paralítico. Isso explica por que o homem doente não está lá, porque ele estava paralítico em casa. Hoje a gente difere o paralítico do tetraplégico. Há 2000 anos atrás não tinha esse conhecimento. Às vezes a pessoa era tetraplégica e chamava só de paralítica. Não sabemos qual era o estado da paralisia desse homem. O que sabemos é que ele não tinha condição de ir até Jesus. Haverão casos em que a pessoa que precisa do milagre não tem condição de estar na igreja. Ou porque está presa atrás das grades, ou porque está internada numa clínica, ou porque está internada no hospital, ou porque está doente em casa, não tem a mínima força de vir na igreja, mas Deus te escolheu e te levantou para fazer de você um meio pelo qual Ele vai alcançar aquele que está longe e que está precisando da intervenção do Senhor. O meu criado jaz em casa paralítico, aí ele relata um problema físico, e violentamente atormentado. Agora ele relata um problema espiritual. Não precisa ser um teólogo para entender esse final do versículo 6. Quando ele diz, o meu criado está violentamente atormentado, fica claro, quem é que está por trás dos tormentos humanos? Quem é que causa o tormento das dores e enfermidades? Porque a pessoa doente, ela é atormentada pela dor. Ela é atormentada pela doença. Quem é que causa o tormento das dores e enfermidades, hein? Quem é que causa o tormento dos vícios? A pessoa fica atormentada enquanto ela não fuma maconha, enquanto ela não cheira cocaína, enquanto ela não acende um cigarro, enquanto ela não toma 1 litro inteiro de cachaça, ela fica atormentada, sua cabeça atormentada. Quem está por trás desse tormento? Me diga. Quem é que está por trás do tormento noturno? A pessoa deita para dormir e não consegue dormir, é insônia, e quando dorme ela tem pesadelos horríveis. Quem é que atormenta a pessoa fazendo ela enxergar vultos até no escuro? Quem é que atormenta o ser humano fazendo a pessoa escutar vozes do além? Andar na rua com a sensação de que está sendo perseguida. Quem está por trás de todo esse tormento, minha gente? Satanás. O diabo tem atormentado a vida de muitas pessoas e talvez você que está aqui esta noite está sendo atormentado por Satanás. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, ou assistindo essa mensagem em qualquer lugar do Brasil ou até fora dele, está sendo atormentado por Satanás, mas eu quero que você receba esta palavra. Jesus está aqui hoje para acabar com esse tormento que está sendo a tua vida. Jesus vai colocar um fim, um basta nesse tormento que o diabo tem te causado, e se você até hoje não sabia o que era viver em paz, a partir de hoje você vai ter paz e vida de verdade, porque Jesus vai entrar na tua vida e acabar com esse tormento das trevas. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória! Bem, ao ouvir essa narração, Jesus decide ajudar. Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei
e lhe darei saúde. Oh, que maravilha. Toma posse dessa palavra. Jesus está falando para você também. Lá na tua casa tem alguém doente? Ele está dizendo, eu irei e lhe darei saúde. Pastor, eu estou aqui ouvindo essa pregação e lembrando da minha mãe, lembrando do meu filho, lembrando do meu marido, lembrando do meu pai que está doente. Jesus está dizendo, eu irei lá e lhe darei saúde. Agora pensa comigo o seguinte, suponha que você vivesse há 2000 anos atrás, lá em Cafarnaum, conhecesse Jesus pessoalmente em um culto no meio de uma multidão, e Jesus olhasse para você no meio daquela multidão toda e dissesse, eu irei na tua casa. Como é que você reagiria? No meio de tanta gente, Jesus olha para você e diz, eu vou na tua casa. Quem ficaria muito feliz? Levanta a mão. Olha, eu acho que eu ia ficar desorientado. Eu acho que eu ia chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, hoje é o dia mais feliz da minha vida. O senhor vai lá em casa, é? Vai mesmo? Ó Jesus, quando o senhor chegar lá em casa, eu quero que o senhor coloque a mão em todas as paredes da minha casa. Jesus, chegar lá em casa, eu quero que o senhor senta no meu sofá. Eu quero que o senhor deite na minha cama. Ó Jesus, eu quero que o senhor coloque a tua cabeça no meu travesseiro. Jesus, eu queria que o senhor comesse no meu prato. Eu queria que o senhor bebesse na minha caneca. Eu queria que o senhor usasse o meu banheiro. Ó Jesus, leva a mão não. Eu queria que o senhor fosse em cada cantinho da minha casa, que é para minha casa ficar muito abençoada. Eu acho que eu ia falar isso para ele. Mas esse homem vai surpreender a gente agora. Vai surpreender a gente agora. Porque no meio de uma multidão que está olhando para ele, morrendo de inveja, porque Jesus disse que vai na casa dele, olha o que ele fala. Versículo 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. É muita modéstia, né, gente? Porque quem é o cidadão mais honrado de Cafarnaum? Não é o centurião? É a pessoa mais honrada, mais privilegiada, mais respeitada da cidade. Mas ele se considera indigno. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. Jesus dizendo, eu vou na tua casa. Aí ele pensa melhor e fala, não, vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que o senhor é um homem muito ocupado. Eu estou vendo uma multidão aqui em tua volta, todo mundo quer te tocar, todo mundo quer te ouvir. O senhor é um só para atender todo mundo. Faça o seguinte, não precisa ir não. O senhor só precisa liberar uma palavra. Jesus, eu sei como é, eu sou um homem de autoridade, eu tenho comigo aqui 100 soldados. Se eu disser para o meu soldado assim, soldado fulano de tal, fique de prontidão essa noite inteira na porta da casa de fulana, ele vai ficar. Eu não preciso passar 2 horas da manhã lá na porta da casa para ver se o meu soldado vai estar lá. Ele está debaixo da minha autoridade, o que eu mandar ele fazer, ele faz. Se eu disser para o meu soldado vai, ele vai. Se eu disser para ele vem, porque a minha palavra está sobre ele. Eu tenho autoridade sobre ele. Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa, sabe por quê? Porque toda autoridade está contigo. Se o senhor daqui de onde está disser para a doença que está no meu criado sair, o meu criado vai ficar curado à distância. Fala aí, que fé maravilhosa, que fé impressionante. Até Jesus ficou maravilhado. Até Jesus, está escrito aqui, ó, foi onde a gente começou. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que os seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus tem classe até para esculachar com o pessoal, né? Ele está em Israel. Ele fala, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. É uma forma de dizer assim, nem vocês aqui que são filhos de Abraão e que deveriam ter a fé de Abraão, tem a fé desse romano aqui.
Jesus esfregou na cara de todo mundo ali que eles não tinham um terço daquela fé. E me desculpe te falar isso com tanta sinceridade, se Jesus estivesse aqui no Brasil hoje, se Jesus estivesse aqui nesse mundo de hoje, no século 21, ele ia dizer, nem nas igrejas evangélicas eu tenho achado tanta fé. Sabe por quê? Porque existem muitas igrejas, desculpe falar assim, mas eu tenho que pregar a verdade do evangelho. Posso? Tenho que pregar a verdade. Muitas igrejas por aí, onde as pessoas estão sendo ensinadas a ter uma fé mística. O que é uma pessoa que tem uma fé mística? Ela vai naquele culto, porque o pastor falou assim, você vem no culto, que eu vou te dar uma rosa vermelha ungida, você vai levar para a tua casa, que vai sugar o mal quando a rosa murchar, porque o mal entrou nela. Ou então vai dizer assim, você vai levar esse quilo de sal grosso aqui, você vai sair jogando ali, aqui, colocar nos pontos estratégicos, olha, ou então você vai levar esse cajado aqui do Moisés, ou então você vai levar aqui a harpa de Davi, ou você vai levar isso ou aquilo, e a pessoa está sempre em busca de alguma coisa, é o lenço, é a água do Rio Jordão, enfim. O povo de Deus está virando um povo místico. Jesus não quer que você seja místico. Aliás, místico você já foi. Lembra? Lembra quando você era místico? Lembra quando você só saía de casa depois de ler o horóscopo? Lembra daquela época que você acreditava em signos? Acreditava em tanta coisa, fazia simpatia, hein? Você já foi, Jesus já te tirou dessa aí já. Você não vai voltar para esses velhos costumes, vai? A tua fé agora tem que estar aonde? Na palavra. Aquele homem não chegou para Jesus e falou assim, Jesus, dá um pedaço desse vestido teu aí, corta uma barra aí da tua roupa e me dá que eu vou colocar lá no meu criado que está morrendo. Nem isso. Ele simplesmente disse, manda uma palavra aí, porque uma palavra que o Senhor mandar já basta. Sabe o que disse Isaías no capítulo 55, versículo 11? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Hoje eu estou debaixo desta autoridade aqui, que é a autoridade maior da igreja, que é a palavra de Deus. Eu estou liberando para você uma palavra de cura, eu estou liberando para você uma palavra de libertação, eu estou liberando para você uma palavra de milagre. Receba aí em nome de Jesus. Aquele centurião falou, diga aí Jesus, só fale, e o que o Senhor disser, eu vou receber, e vou para casa com esta palavra. Aí Jesus falou, então, se há uma palavra que você quer, receba. E Jesus deu a palavra, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos aplaudir o Senhor. Não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, foi naquela mesma hora. Minha gente, eu vou fazer uma oração daqui a alguns minutos. E na mesma hora que nós estivermos aqui orando, o Senhor Jesus vai visitar a tua casa. Ele vai visitar aquele teu amigo, aquele teu parente, aquela pessoa que você ama, que está atormentada por demônios, aquela pessoa que você ama, que está doente. Na mesma hora que a gente estiver aqui orando, Jesus vai operar à distância. Pastor, mas quem garante que foi na mesma hora? Ainda bem que a Bíblia tem mais de uma narrativa para o mesmo milagre. Tanto Mateus quanto Lucas contaram este milagre. Então agora vem comigo lá em Lucas, no capítulo 7, porque quando Lucas contou esse milagre, ele deu um detalhe que Mateus não havia dado. Lucas capítulo 7, e eu quero que você acompanhe aqui no versículo 9 e 10. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo 10.
E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Está aqui a prova. Aquele homem tinha mandado empregados irem na frente. E esses empregados viram o homem doente quando saíram de casa, mas quando voltaram, viram o homem que estava doente, agora completamente curado. Não foi no dia seguinte, foi na mesma hora. Eu quero que toda a igreja fique de pé, por favor. Esse culto não é um culto qualquer. É o dia que Deus escolheu para fazer um milagre na sua vida. Feche os seus olhos, por gentileza. Além de te curar, de te libertar da opressão, da perturbação espiritual, Jesus quer salvar tua alma. Isso é o mais importante de tudo. Salvar a tua alma, escrever o teu nome no livro da vida é o principal objetivo do Evangelho. Será muito bom se você sair daqui curado, se você sair daqui liberto, se você prosperar, se coisas boas acontecerem, isso tudo será muito bom. Mas nada será melhor do que você ter todos os seus pecados perdoados e receber a salvação. Para receber a salvação, você precisa fazer como aquele centurião fez. Receber Jesus como Senhor da sua vida. Jesus quer ser o teu Senhor. Jesus quer ser o teu Salvador. E Ele só está esperando você se entregar a Ele. Se agora, nesse momento, você quiser, você pode se entregar a Jesus. Se agora, nesse exato momento, você fizer um sinal com a tua mão e receber Jesus como Senhor e Salvador, isso basta para que na tua vida aconteça o milagre que você precisa, a começar pelo milagre da salvação. Por isso eu vou perguntar agora, e eu quero que toda a igreja entenda este chamado. Há alguém aqui entre nós que quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo hoje como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu sou esta pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Não fica com vergonha não, levante a sua mão bem alto se você quer entregar a vida para Jesus. Se há alguém aqui que ainda não fez isso, a hora é agora. Levante a tua mão e receba Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou fazer um segundo chamado. Esse apelo, esse chamado é para você, filho pródigo, para você, filha pródiga. Para você que já esteve na casa do Pai, já congregou nesta igreja ou em alguma outra, já caminhou com Jesus, mas por alguma razão você tropeçou e caiu. Mas o Senhor está aqui para te levantar. Você quer voltar para Jesus? Você quer se reconciliar com Jesus? Você quer reatar a sua aliança com Deus? Se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, levante a mão agora bem alto junto com a minha, que eu quero orar por você, filho pródigo, por você, filha pródiga. Se tem alguém assim, levante a mão. Eu quero falar com você. Você que está ouvindo esse programa agora pelo rádio, e essa mensagem falou com você. Você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, é com você mesmo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, você pode fazer essa oração junto comigo. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da Paz e Vida, sede em João Pessoa, na Paraíba. E eu quero que você aí, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, se for possível, faça como eu estou fazendo. Dobra o joelho aí na tua casa. Dobra o joelho aí na cela do presídio onde você está. Dobra o joelho aí nesse ambiente de trabalho, nesse escritório, onde você está. É possível ajoelhar? Faça isso. Pastor, eu estou agora num transporte público, eu estou agora dirigindo, eu estou agora num lugar que não dá para ajoelhar. Então coloque a mão sobre o coração. Eu quero que você repita esta oração comigo. Mesmo que você esteja num lugar sozinho, sem mais ninguém, só você. Os olhos do Pai estão lhe vendo. Você pode fazer esta oração agora, porque o seu nome agora será escrito no livro da vida. E eu quero que vocês que estão aqui na sede estadual da Paz e Vida, que já foram salvos, que já foram alcançados pelo amor e pela graça de Deus, estenda a mão aqui na direção do altar. Interceda porque há pessoas sendo salvas agora à distância. E você que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai,
neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Pai, apaga as minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida e faça a tua obra completa em mim, em nome de Jesus. Deixa que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, há pessoas agora em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, fazendo agora a oração do arrependimento. Há pessoas agora de joelhos dobrados na sala, no quarto, no presídio. Há pessoas agora orando com a mão sobre o coração, no meio de um transporte público, dirigindo, em qualquer lugar. Tem tanta gente agora se rendendo aos teus pés. Perdoa os pecados desse homem, perdoa os pecados desta mulher, escreve agora esse nome no livro da vida e faça na vida desta pessoa uma grande obra a partir de hoje, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, igreja. Parabéns a você que se entregou a Cristo, fique firme na fé.